Oi galerinha, professora Juliane aqui e a gente vai dar início a mais um conteúdo, tá? Estão reparando que até o fundinho aqui do texto, do material na verdade, é de outra cor, né? É verdinho, porque a gente não tá mais trabalhando as classes gramaticais. Agora a gente vai falar sobre as nossas regrinhas de acentuação. Isso vai ser cobrado na sua prova, tá? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, é importante a gente entender o que são palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. É só a gente lembrar que palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é tônica. E aí a gente precisa lembrar o que é sílaba tônica. A gente lembra o que é sílaba tônica? Claro que lembramos, vocês são fera demais. Mas eu vou colocar aqui só para deixar evidente. Sílaba tônica é... O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Então, a sílaba tônica nada mais é do que aquela que é pronunciada com mais força, que ela tem mais força na palavra. A gente, quando eu falo, por exemplo, muralha, qual é a sílaba tônica? Cara, é só ver qual que é mais forte. Quando eu falo muralha, o que tá saindo mais forte? Urá, né? Muralha! Aí alguns professores explicam, é só você chamar a muralha. Se estiver chamando ela, aquela sílabazinha que se estica é a tônica. Você vai chamar muralha, você me chama muralha, é muralha, não é muralhar, tá vendo? É muralha. Diferente do sofá, você não fala sofá, é sofá. Tá vendo? O mais forte é essa que se estica. Essa é a sílaba tônica. Então, a muralha, ela é dividida assim. Muralha. Qual a sílaba tônica de muralha? Ra, tá? E a partir de onde fica essa sílaba tônica, a gente vai classificar a palavra em oxítona, quando a última sílaba é a mais forte, em proparoxítona, quando a penúltima sílaba for a mais forte, for tônica, né? Ou seja, sílaba tônica. E as proparoxítonas, elas são a antepenúltima. Professora, e se a sílaba tônica, a sílaba mais forte, estiver antes da antepenúltima, o que ela é? Não existe nenhuma palavra em que a sílaba tônica, não na nossa língua portuguesa, não seja uma dessas três. Ou é a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima. Ainda que a palavra tenha 10 sílabas, vamos pensar aqui em paraquedas. Paraquedas. Tá vendo? Vamos pensar em uma palavra maior. Paralelepípedo.
Ra, lé, lê, pi, pe, do. Tá vendo? Sempre vai ficar. E aí, é sem medo de errar, galera. Deixa eu pegar esse marca-texto aqui. A sílaba tônica sempre vai ficar entre essas três últimas aqui. Aí você só tem que descobrir qual delas é. Se for essa daqui, a gente tem uma oxítona, porque é a última, né? Última. Se for essa daqui, o P é a penúltima. Mas se for essa daqui, é a antepenúltima, né? E só podem ser uma dessas três. Não vai haver outra situação, tá? Você só tem que descobrir qual é a sílaba mais forte. Então vamos lá, trabalhar cada uma delas. E aqui é um resuminho do que eu acabei de falar. Oxítonas. O que são oxítonas? Parece um nome químico para remédio, né? Enfim, mas não. Oxítonas é a palavra. Oxítonas são as palavras em que a última sílaba. Deixa eu pegar uma corzinha melhor. Talvez o amarelo fique melhor aqui, né? Em que a última sílaba é a sílaba tônica. Ou seja, o que é sílaba tônica, professor? Eu acabei de revisar isso com vocês, né? É aquela sílaba mais forte da palavra, tá? Quando a última sílaba da palavra é a mais forte. Em português, as oxítonas seguem algumas regras de acentuação. Quando acontecer isso, quando a gente tiver uma oxítona, a gente vai seguir algumas regrinhas para acentuá-las. Olha só, quando eu falo a palavra... Eita, aqui ficou muito espesso essa caneta. Vamos apagar aqui. Olha só, quando eu falo a palavra... Pronto, gente, muda aqui. Mulher. São duas sílabas. Mas qual é a mais forte? Você chama mulher ou mulher. Tá vendo que o lher é mais forte? Essa é a sílaba mais forte. Sílaba mais forte. Essa sílaba mais forte é a última. Se a última sílaba mais forte, tá vendo? Ela é uma oxítona. Então, mulher é uma oxítona. E perceba que mulher não está acentuado. Por quê? Porque não entra dentro das regrinhas de acentuação. Toda vez que uma palavra for oxítona, para que ela seja acentuada, tá? Para que ela seja acentuada, elas têm que ser terminadas de certas formas. Então, toda vez em que a última sílaba for a mais forte da palavra e ela terminar em a, opa, aqui faltou um pontinho, né? E ela terminar em a, em e ou em o, no singular ou no plural, a gente vai acentuar. É o que acontece com sofá. Sofá! É a última sílaba mais forte? É, não é? Essa última sílaba termina com a letra A? Ó, a regrinha, termina. Se termina com a letra A, o acento é obrigatório. A mesma coisa com maracujá. A mesma coisa com papá. Ou a mesma coisa com Amapá. Amapá, nome da cidade lá, né? Amapá. Mais forte não é o pá, não é no final? É. Não termina com A? Termina. Olha a regrinha aqui.
Se termina com A, vai haver esse acento, tá bom? Mesma coisa se for no plural. Faz. Termina com A mais S, tá? A mesma coisa quando a sílaba tônica termina com a sílaba tônica for a última e terminar com E. Vamos pensar aqui, ó, em picolé. Qual é a sílaba mais forte? Não é o lé? Por que que ele tem acento? Porque ele termina com a letra E. A regrinha. Então, obrigatoriamente, eu coloco E. Foi o que aconteceu aqui com a gente no café. É o que aconteceu. E aí, como é que eu sei, professora, se o acento é o agudo, se o acento é agudo, ou se o acento é o circunflexo? Circunflexo, o famigerado, o conhecido chapeuzinho do vovô. Depende da nasalização da sílaba. Como assim? Do som. É diferente o é do e, do o. A ideia aqui, pronto. Vamos usar esse exemplo aqui do o. Como que eu sei que vai ser o circunflexo? Porque avô, tá vendo? Avô, parece que a gente tá com o nariz entupido. Então, esse acentinho circunflexo deixa algo mais grosso, tá? Mais nariz entupido, avô, tá vendo? Agora, se referindo ao vovô. Mas quando for avó, tá vendo que é mais agudo? Mais forte. Avó. Então, o que vai definir qual é o acento é esse tom, tá? Por isso que você, aqui é você e não você. Se fosse o outro acento, seria você, tá? Terminou com E, jacaré ou jacarés. Mesma coisa com O, olha só. Giló, terminou com O, acentua. Dominó, a última sílaba é a mais forte, não é? Não é o nó. Terminou com O, coloca o acento, tá? Então, vamos lá. Lembrando que as palavras oxítonas, quando terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, ou seja, no singular ou no plural, elas vão ser acentuadas. Mas só se a última sílaba for a mais forte, tá? E essa última sílaba for terminada assim. Outra terminação que vai acentuar nesse caso das oxítonas é quando ela é terminada em ou seu plural, que é ins. É o caso de também, é o caso de porém e é o caso de parabéns. Quando eu falo também, tá vendo que o em é mais forte? Terminou em EN, acentua. Porém, terminou em EN, acentua. Parabéns, também vou acentuar, tá bom? É simples assim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as paroxítonas, tá? Ela tem... A gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, porque na verdade ela tem mais regrinhas de finalização. Então vamos lá. O que são as paroxítonas, meus amores? São palavras em que a penúltima sílaba é tônica, tá? E quais são as regrinhas específicas de acentuação? São essas aqui. Deixa eu ver. Como é que eu coloco aqui de cores? Vamos colocar aqui. Não. Um azulzinho. Rosinha. O L,
terminada em N, terminada em R, em X, em PS, em AN, em ão, em I seguido de S, em U seguido de S, em UM ou em ditongo. Bora lá, devagarzinho aqui. Aqui é diferente. Vocês perceberam que, olha só, vamos subir aqui nas oxítonas. Quando a última sílaba é mais forte, ela e termina em A, E, O ou em, ens, essa sílaba ela é acentuada nas oxítonas. Nas paroxítonas, tá? A gente vai olhar para a terminação da palavra, mas a sílaba acentuada tem que ser a penúltima, não pode ser a última, não faz sentido. Então, bora lá. Quando eu falo na palavra fácil, que tá ali, ó, fácil, a gente tem última sílaba e penúltima. Tá? E aqui eu vou analisar da seguinte forma. Fácil, o que é mais forte? Fá, certo? Como que eu sei que ela acentua? Porque essa é a penúltima sílaba, é a mais forte. E ela termina, e a palavra termina em L. Olha aqui a regra. Todas terminadas em L, desde que a penúltima sílaba seja mais forte, vai ser acentuada. Eu acentuo a sílaba que tem L? Não, porque a sílaba que tem L é a última. E a gente está falando de paroxítona, em que a penúltima sílaba é a mais forte. A gente acentua a sílaba que é mais forte. Nesse caso, Fá. É o que aconteceu com útil. Terminou com L, não terminou? Mas o mais forte é o U. Ou cônsul, tá? Quando elas terminam também com N. Quando eu falo I, fem, o I é mais forte, né? O H com I terminou em N, tá vendo? Última, penúltima sílaba. A penúltima é a mais forte e termina com N, sem medo, acentua a sílaba forte. Pólen, a mesma coisa. Pó, lem. Terminou com N? Terminou. A sílaba mais forte é a penúltima, ó. Última, penúltima. Acentuo ela sem medo algum, tá bom? Vou apagando aqui pra gente ter mais espaço. Agora, terminadas, aí a gente vai seguir o mesmo padrão, terminadas em R. Marte, caráter. Essa aqui tem três sílabas, ó. Caráter. Quando eu falo a palavra caráter, qual é a sílaba mais forte? É essa daqui, não é? Última, penúltima. Tá vendo? E aqui a gente tem a antepenúltima. E aí a gente conversou que a paroxítona acentua quando a penúltima for a mais forte, certo? Qual é a penúltima? Ará. O Rá é mais forte? É caráter. Então você vai chamar o caráter, você fala caráter. Tá vendo que é o RA que é a mais forte? Essa é a sílaba tônica. Como eu sei se eu vou acentuá-la ou se eu não acentuarei ela? Vou olhar para a terminação. Ela termina com R. R tá aqui, ó, nas regrinhas. Terminou com R.
acento obrigatório, caráter, tá? A mesma coisa com açúcar. Olha só. Última, penúltima, terminou com R, a acento. Terminado com PS, que é o caso do bíceps e fórceps, tá? Essa palavra aqui, quando terminadas com an ou ão aqui, galera, seguido ou não de S, o que pode causar dúvida? Não existe na nossa língua nenhuma palavra com 2 acentos. Então, essa palavra que tá aqui, ó, órfã. O tio não é acento, ele é um sinal sonoro de nasalização. O acento é o agudo. Só existem 2 sinais de acentuação gráfica na nossa língua, que é o agudo e é o circunflexo, o conhecido chapeuzinho do vovô, tá bom? Então, quando eu falo órfãos, também vou acentuar. A mesma coisa com órfãs, tá? Esse daqui devia estar aqui embaixo, porque no plural masculino ele é terminado em órgão. Órgão também, né? Órgão. Tá? Terminado em I, como júri, lápis, seguido ou não de S, né? E táxi. Penúltima sílaba é mais forte. Terminou com I, coloca acento sem medo. Terminado em US também, como vírus, bônus, ônibus. Ônibus não, ônibus é para paroxítona. Mas bônus e vírus, olha só. Vírus. O mais forte não é o I? É a penúltima. Tá? Terminada em UM, também como álbum e álbuns. O M no singular e o NS no plural. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o ditongo. Quando ela for terminada em ditongo crescente, como história, série e tênue. O que é um ditongo? A gente precisa lembrar lá. Ditongo é quando a gente tem 2 vogais na mesma sílaba. Ditongo são 2 vogais na mesma sílaba. Mas é qualquer ditongo, professora? Não, são ditongos crescentes. O que é crescentes? Que quando há o ditongo, bora aqui. Deixa eu escrever aqui, história, a palavra história, que tá bem ali. História. Terminou em ditongo. Por que isso aqui é um ditongo crescente? Porque o som do I, ele é menor que o som do A, maior. Se o I tá primeiro que o A, eu tenho o menor pro maior. História, tá vendo? Ria, história. Então, tem o I, sobe pro A. Tem o I, sobe pro A. Por isso que ele é crescente. É diferente de eu falar, por isso que não existe mais acentuada a palavra. Quando eu vou colocar aqui, assembleia. Por que aqui não separa? É assembleia. Tá vendo? Que aqui o E, ele é maior que o I, é decrescente. Se é do maior pro menor, ele decresce, tá? Então é isso. É o que acontece com história, porque o I é menor que o A. Em série, porque o E é maior que o I. O I tá primeiro, então é crescente, tá indo do menor pro maior. Tênue, a mesma coisa. O UR tem um som, porque o U e o I, eles são semivogais.
Então, quando eles estão acompanhados com as vogais, que é o A, o E, o A, o E e o O, eles acabam tendo menos força, tá? E aqui a gente trabalha com as exceções, galera. Olha só, não são acentuadas as paroxítonas terminadas em quê? Em AS, ES e OS. Por quê? Porque essas aqui são regras... Opa! Essas aqui são regras... Tudo, na verdade, né? E nem EM. Por quê? Isso aqui é regra de quê? A gente acabou de ver. São regras das oxítonas. A gente não tem a mesma regra para elas, tá? Quando eu falo mesa, eu vou falar mesa. O E, a penúltima sílaba, que é o me, ela é mais forte. Por que eu não acentuo? Porque ela é terminada em A. Oxítona terminada em A, ou paroxítona terminada em A, eu não acentuo. É o que acontece com portas. O por não é mais forte? É mais forte, é a minha sílaba tônica. Então eu tenho uma paroxítona aqui. Por que ela não é acentuada? Porque ela é terminada em A seguido de S. A terminação de A seguido com S, galera, é regrinha de acentuação das oxítonas. E aqui a gente está falando de paroxítonas. Então eu não posso usar as mesmas regrinhas. Isso acontece em parede. Parede, olha a sílaba mais forte. Por que ela não está acentuada? Porque a palavra termina em E, que é regrinha da oxítona. Livro. Livro. Olha o I, o LI sendo a sílaba mais forte e sendo a penúltima. Por que eu não acentuo? Porque a palavra termina em O. O, terminação em O, é regrinha das oxítonas. A mesma coisa com item e itens. Eles não são acentuados porque tem a terminação de oxítona. Tá bom? Então, muito cuidado. E aqui, galera, a mais tranquila. A gente fala sobre as proparoxítonas. Proparoxítonas são palavras em que a antepenúltima, a terceira de trás para frente, a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte. Quando isso acontecer, galera, a regra é a mais fácil de lembrar. Quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ela é obrigatoriamente acentuada, independente do final da palavra. Então, na nossa língua portuguesa, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Aqui, olha só. Arvorei. Tenho 3 sílabas. Re, última sílaba. Vo, penúltima sílaba. E ar, antepenúltima. Qual é a sílaba mais forte? É árvore. Árvore, tá vendo? Ela é a mais forte. Ela é a antepenúltima. Eu preciso olhar para o final da palavra? Não preciso. Se é a antepenúltima, coloca acento sem medo. É o que acontece em lâmpada. Olha só, separa assim, ó. Lâmpada. O que é mais forte? Última, penúltima, antepenúltima. Não é a antepenúltima que é mais forte? Logo eu tenho um acento. O chapéuzinho do vovô, porque é aquele som nasalizado. Tá vendo? Não é lápada, é lâmpada. Médico, a mesma coisa. Por que é o agudo? Porque é mé e não médico. Senão ficaria médico, tá vendo? Me. É mé,
tá? Médico, olha aqui, ó. CO, última sílaba. DI, penúltima sílaba. ME, antepenúltima. A ME é a mais forte, não é? Se ela é a mais forte, é a antepenúltima, sem medo algum, independente do final aqui, que é terminado com O, eu coloco vírgula, eu coloco acento, tá bom? A mesma coisa com a própria palavra sílaba, né? Separa aqui, ó. Júbilo. Opa. E exército. Oxi. Tô conseguindo apagar aqui. Aí. Exército. Última, penúltima, antepenúltima é a mais forte, acentuo sem medo. Tá bom? Tentem dar uma olhadinha nas definições anteriores para guardarem na cabeça, tá? Para a gente poder internalizar o que é sílaba tônica, o que é oxítona, o que é paroxítona, o que é proparoxítona. Lembrar que nem todas elas são acentuadas, depende da finalização, a não ser a proparoxítona, que em qualquer situação a gente acentua, tá? Mas quando a gente fala de oxítona e fala de paroxítona, vai depender da finalização da palavra, da última sílaba, tá certo? A gente vai preparar mais uma aula sobre acentuação para terminar as regrinhas e fazer as atividades para a gente finalizar o conteúdo e trabalhar só com revisão, tá? É isso e até a próxima aula.